todos com a paz do Senhor. Quero pedir àqueles que assim podem, que tornem os vossos assentos. Enquanto faço menção de louvor, gratidão a nosso Deus, pelo grande privilégio de mais uma vez poder estar aqui nesta igreja, nesta cidade, com os santos, para cultuarmos juntos. Quero estender os meus agradecimentos ao pastor José Rodrigues, pastor presidente de honra desta igreja, do qual devo reverência, como também pastor Neemias, um amigo do qual não sou merecedor desta amizade, presidente da igreja e da convenção, e assim também extensivo a toda a diretoria desta honrada igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Divino, pastor Elias, dentre tantos outros, que eu não vou ter a ousadias de chamá-los de companheiros, haja vista que eu não estou a esta altura, mas terei a coragem de chamá-los de amigos. A todos vós, amigos deste honrado ministério, quero reverenciá-los e agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui convosco mais uma vez. Registrando o agradecimento ao pastor Washington pela receptividade, desde o aeroporto, cuidando de mim. Pastor Jackson Marques, parece que eu ouvi estar ali, um amigo particular, e a todos os demais. Quero convidá-los para lermos um texto, por demais conhecido, lido, mas é a mensagem que está no meu coração, para meditarmos, haja vista que, após cada dia, a nossa labuta exige correria, e às vezes nós chegamos na igreja, queira que não, arrebentado, como não somos super crentes, e quantas vezes bombardeados para desistirmos. Juízes capítulo 16, há um texto dizem que é bom falar do que a gente conhece, é bom andar com os conhecidos. Capítulo 16 do livro dos Juízes, versículos 21 e o 22, tem um texto que eu quero tomar por base para trazer uma mensagem esta noite. O texto, ele diz o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar por esta noite. Obrigado por me trazer aqui, Senhor. Restaura a minha fé e a minha esperança como a do teu povo, a cada dia, a cada instante. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado. Queridos, aqui há um texto, por demais, volto a citar, lido, mas como eu falei, e torno a falar, e costumo falar na minha visão, na minha experiência, de que não somos super-heróis, e que nós somos exigidos de forma tão ferrenha, e que muitas vezes esquecemos
dos benefícios de Deus e muitas vezes as afrontas querem prevalecer. Então, por isso que nesta noite eu queria falar-lhes sobre deixaram a raiz. Digam comigo, deixaram a raiz. Quando nós observamos o texto em apreço, este texto nos leva a uma reflexão favorável. Uma reflexão que apresenta um amor inefável, um amor infalível, um amor que perdura independente dos nossos erros. Quando nós observamos o contexto histórico, Deus, ele teria 1001 motivos para desistir do ser humano. Haja vista, se nós lermos o princípio da nossa história, desde o capítulo 1 ao capítulo 2, a Bíblia nos mostra a alegria de Deus verbalizando através do universo da sua criação. Pois a Bíblia mostra que quando Deus terminava um dia, ele via, se alegrava e via que era bom. Quando nós observamos o capítulo 3, a gente vê a decepção que o homem causou a Deus. Neste pormenor, Deus já teria 1001 motivos para desistir do ser humano. Mas Deus acredita, persevera em acreditar e investir no ser humano. Se nós observarmos, quando chegamos no capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia nos mostra que houve uma degradação generalizada do ser humano. Pois a Bíblia diz que, mais uma vez, agora não só um homem, mas por um homem o pecado entrou e espalhou sobre todos. Então a Bíblia no capítulo 6 nos diz que o pecado do ser humano perdurou, tomou conta e degradou-se toda aquela geração. Quando Deus teria mais motivo ainda de desistir do ser humano. Mas Deus preserva 8 almas. E quando nós chegamos no capítulo 12, depois da decepção da Torre de Babel, posterior, o recomeço do capítulo 8 do Gênesis, nós deparamos-nos do capítulo 9 ao 11 com mais decepções. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, percebemos que aquela geração havia se corrompido e estava distante de Deus. Então Deus entra no cenário e faz uma proposta inusitada a Abraão. E a Bíblia nos mostra que Abraão acreditou na proposta de Deus, aceitou e partiu para uma terra que ele não conhecia. O interessante é que o relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento íntegro, de fidelidade, ao ponto que Deus, salvo engano, pela primeira vez, verbaliza chamando o homem de amigo. Então, Abraão, ele restabelece um patamar de aliança, de intimidade com Deus. Quando nós passamos para a geração posterior, através de Isaac, aquela intimidade já não era mais a mesma. Haja vista que se você começa a ler a história de Isaac, parece que você está lendo a história de Abraão, os mesmos acontecimentos. Quando nós vamos para a história posterior à geração de Jacó, a intimidade ia em decadência. Haja vista que a Bíblia mostra que Jacó aparece no cenário como pejorativo, como enganador, como trapaceiro, como pessoa que não era digna de confiança. Portanto, Deus olhou para ele. E quando nós observamos que Deus faz com que Jacó volte à intimidade no Val do Jaboque, a Bíblia nos diz que este mesmo projeto, que era o maior projeto de Deus, o novo do Velho Testamento e durante todo o tempo, agora, conforme está estabelecido em cerca de 70 almas.
este mesmo projeto desce para o Egito, numa condição de 70 almas. A Bíblia nos mostra que este projeto entra no Egito. Então, quando este projeto ele sai do Egito, já sai com milhares de pessoas. Porém, havia uma precipitação, havia uma perspectiva muito boa para uma geração futura no contexto intimidade, porque a Bíblia diz que agora Moisés tinha intimidade com Deus. Era tão íntimo porque Moisés renunciou a algumas coisas que a Bíblia nos diz que Moisés falava com Deus cara a cara. Isto era uma intimidade. E qual era? Um futuro promissor. O futuro promissor em contexto de relacionamento com Deus era que a Bíblia nos mostra que Josué trazia uma perspectiva favorável, pois a Bíblia diz que quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, a maioria do povo dispersava, a maioria ficava distante, mas Josué não, ele ficava ao pé do monte. Se Moisés passasse o tempo que fosse, Josué estava no pé do monte. Ele queria ter intimidade com Deus. Quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, Josué era o único que ficava na porta. Ele queria também ouvir Deus. Moisés saía da tenda, ia para casa, mas Josué continuava na porta da tenda, como uma perspectiva favorável de relacionamento. Quando a Bíblia nos mostra a partida de Moisés, então Josué aparece no cenário muito, numa questão, de uma chamada, de uma escolha, porque ele já tinha marca deste relacionamento. A Bíblia mostra que Josué, ele protagoniza o cruzar do Jordão e a distribuição da terra no meio da terra prometida. Ele estabelece as tribos na terra prometida. Aí nós adentramos no capítulo 2 do livro dos Juízes. Quando nós observamos, depois das tribos estarem distribuídas, a Bíblia diz que Josué veio a falecer. Porém, quando Josué faleceu, posteriormente os anciões também faleceram. Falecendo os anciões, a Bíblia diz que surgiu uma nova geração que não conhecia Deus e não era testemunha dos seus milagres. Esta nova geração não tinha intimidade com Deus. A geração que saiu do Egito, simplesmente 2 adentraram na terra. Importa-se a dizer que aquela nova geração, ela viu o Jordão voltaram atrás e ela viu Deus fazer milagre, mas não tinha intimidade com Deus. Então esta geração que não tinha intimidade com Deus começou a contrariar a vontade de Deus e a fazer conchavos e aliança com os moradores da terra. Perderam a identidade e agora ficaram distante de Deus. Sem ter intimidade com Deus, esta nova geração fica à mercê do inimigo. A Bíblia diz que esta nova geração perdeu este relacionamento porque não tinha intimidade com Deus. E aqui começa um dos piores e mais danosos momentos da história, porque a Bíblia diz que o povo começou a andar como queria, adorar o Deus que queria. Então Deus, ele abre mão e entrega o povo a ser escravo mais uma vez. A Bíblia diz que Deus entrega esta geração na mão dos moradores da Mesopotâmia, liderado por um homem chamado Cusã-Risataim. O interessante é que, se nós fizermos uma retrospectiva daqui da história, eles passaram, aquela geração não tinha experiência com a servidão. Aquela nova geração não tinha experiência nem com Deus e nem em ser escravo, porque todos que foram escravos no Egito, só 2 sobreviveram, e até agora eles só estava Caleb. Então aquela geração, ela não sabia o que era ser escravo. A geração passada foi escrava nas terras alheias. Uma coisa é você ser prisioneiro, ser escravo fora da sua terra,
mas coisa bem pior é você se tornar escravo dentro da própria casa. Era isso que Deus agora fez. Esta geração estava morando, habitando na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora esta geração estava justamente na terra que Deus prometeu manar leite e mel. Portanto, esta geração agora começa a sofrer as sanções da escravidão, porque os moradores da Mesopotâmia subjugavam este povo, e esta geração, sem ter intimidade com Deus, começava a decair. Portanto, irmãos, uma coisa é você ser escravo no mundo, outra coisa é você ser escravizado dentro da igreja. É bem pior. Então o povo perdeu o sentido e Deus entrega na mão dos moradores da Mesopotâmia. A Bíblia diz que por um período de 8 anos de escravidão, esta geração não suportou a pressão. Então esta geração começou a ver que os erros dela não destruíam, mas sim a falta de esperança. Então esta geração lembrou que quando os seus antepassados estavam em crise, não tinha outro meio a não ser chorar, botar a cara no pó e clamar o único e verdadeiro Deus. Então esta geração começa a chorar e começa a clamar socorro de Deus. Esta nova geração queria agora ter intimidade com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O importante é que eu volto a dizer, eu quero redizer e volto a dizer que os nossos erros não destroem a gente. O que nos destrói é a falta de esperança, porque se os nossos erros nos destruíssem, o que seria das grandes personalidades da Bíblia? Mas todos aqueles que sobreviveram foi porque não deixaram morrer a esperança. Se os nossos erros nos destruíssem, Pedro teria sido destruído. Aí se Judas só foi destruído porque perdeu a esperança. Então, se você pode, diga para esse irmão que está ao seu lado, os teus erros não te destroem. Você não pode perder a esperança. Então o povo estava no erro e o amor de Deus é maior, porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Os nossos erros não alteram a fidelidade de Deus. Os nossos erros não mudam quem é Deus na história e na fidelidade. Então Deus ouve o clamor do povo e desce para os livrar. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sacode um jovem chamado Otiniel, que no original é leão de Deus, o primeiro juiz que Deus levanta para julgar o povo. Porém, ele trouxe um período de paz, mas a Bíblia diz que nós somos sujeitos ao ser humano, é propenso às coisas erradas. Então não demora muito, o povo volta a inclinar-se ao erro de novo. Então Deus mais uma vez entrega-os agora em uma coalizão militar e política. Qual era? Os moabitas e os amonitas, lideradas pelo rei Ecrón. Quando esta coalizão subjugou o povo por um período de 18 anos consecutivos, então esta geração, já que teve experiência com Deus na primeira vez, sabia que Deus é manso e compassivo. Então esta geração chora e Deus mais uma vez entra em evidência. A Bíblia diz que Deus levanta Eude, que no original quer dizer união. Eude faz uma estratégia e liberta o povo da mão de Eglon e desta coalizão militar. Então agora Deus resolveu abrir as portas dos céus. A Bíblia diz que foi um longo período de paz, o povo diante de Deus. A ponto, se você ler o capítulo 5, 4 e 5 dos Juízes, você vai entender. A Bíblia nos diz que Deus resolveu abrir as portas e cumprir o que disse a Abraão, a Isaac e a Jacó. A história diz que o povo, as tribos de Israel, começaram a viver momentos de prosperidade, tanto no contexto do comércio como no contexto da agricultura. Os vales se enchiam
cresciam, as plantações, as previsões era menor do que o real. Todo o previsto era suprimido pela realidade da colheita. A cada ano eles criavam novos armazéns. A chuva, a seródia, a temporão caía no tempo certo. Então, além da lavoura agora bombar e dar sustentabilidade, rentabilidade em toda a região aos hebreus, agora o comércio começa também a expandir, porque a história nos mostra com base bíblica que as caravanas mais comerciais, as caravanas mais ricas que transportavam as pedras mais preciosas da época eram os ismaelitas, os caravanas que vinham da cidade de Avilá. Essas caravanas saíam de Avilá com os seus animais cobertos, repletos de ouro, de pedras preciosas, para comercializar em todo aquele mundo. O interessante é que a estrada principal, na nossa linguagem, a BR principal, cortava as tribos de Israel pelo meio. Então diz a história que quando Deus quer abençoar o seu povo, olha o que é que ele faz. Os caravaneiros saíam com pedra, ouro, pedras preciosas de Avilá e deixava no comércio de Israel. E o que era que eles levavam de volta? Sal do Mar Morto, por conta do contexto medicinal. Quando Deus resolve abrir a porta, ele faz acontecer isso. Rico troca ouro por sal para abençoar o crente. Só Deus pode fazer isso. Então as aldeias vão bombando, as aldeias vão criando forma e o comércio começa a expandir. Agora não havia mais crise, agora a questão financeira estava estabelecida. Então a autossuficiência fez o povo esquecer de Deus. A autossuficiência, os seus insumos, os seus equipamentos agrícolas, a prosperidade dos celeiros e dos armazéns fez com que o povo se achasse autossuficiente. Então se esqueceu mais uma vez de Deus, e Deus agora resolve bater pesado na história de Israel. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão de Jabim, e Jabim era o mais experiente de todos os reis da época, porque ele era rei de Canaã, e Canaã era justamente a terra prometida. Então Jabim, ele reinava na cidade de Razó, que ficava na margem da BR principal. Ele sabia toda a porta por onde a riqueza entrava nas aldeias de Israel. Ele sabia por onde entrava o ouro, por onde entrava a prata e por onde a lavoura prosperava. Então, quando Deus entrega o povo na mão de Jabim, agora o povo não entende o que Deus faz. Deus resolve agora bater pesado para despertar o povo. Eu estava pregando numa escola bíblica em Campo Grande e eu não esqueço do que eu vi. Quando a mensagem apertou, dizia a irmã, aí a mensagem começou a se tornar tão dura que o povo ficava calado e suspenso. E no meio da dureza, um crente levanta e começa a gritar: bate mesmo, Jeová. Agora bate com a fivela para a gente sentir a dor. Agora Deus resolveu bater com a fivela para o povo sentir a dor. Agora Jabim começa a fechar todas as portas. Jabim não ataca as tribos de Israel, mas como lhe Deus deu autoridade, o exército com carro, com cavaleiros poderosos, aí Jabim é experiente. Ele fecha, ele coloca brites na entrada principal por onde entrava o ouro. Ele fecha todas as entradas por onde as bênçãos de Deus penetrava. Ele fechou todas as portas. Porém, aí é o texto de Juízes, Débora registra que a crise se estabeleceu de uma forma tão grande que até o poder bélico foi afetado. Ela diz que os soldados perderam o escudo e perderam lança. Não tinha como investir porque não tinha mais recurso. Então agora mais uma vez, todas as portas fechadas, Jabim predominando, o exército vencendo. Só que tem um mistério do povo de Deus. Jabim fechou o norte, Jabim fechou o sul, Jabim fechou o oriente e fechou o ocidente. Mas Jabim se esqueceu de fechar uma porta e deixou ela aberta. Qual era? A porta do círculo de oração. Ele se esqueceu de fechar o círculo de oração. Esse círculo de oração não tinha privilégio que a gente tem. Esse círculo de oração não tinha pisar em
tem tapete de pelusa, não tinha microfone sem fio. Este ciclo de oração funcionava debaixo de um pé de palmeira em cima das pedras. E quem não aceitava a crise corria para lá. Quem não aceitava a crise deixava a lágrima lá. Quando Jabim pensou que fechou todas as portas, aí o círculo de oração chegou no céu. E Deus desce com o seu espírito e toca fogo lá dentro. Aí Deus levanta Débora e Baraque para libertar o povo. Agora o povo é liberto. Eu não quero estender o meu horário, mas na questão, irmão, você vai perceber que Deus liberta o povo com mão forte, com milagre pelo poder que ele assim tem. A Bíblia nos diz, Débora faz questão de dizer, olha que mistério, Baraque era o general, era o homem de guerra, mas tem coisas na igreja que ser valente não resolve, ser brabo não resolve, cargo não resolve, divisa não resolve. Aí o Espírito sacode e diz, Débora, aonde é que ele desce? Ele vai lá no círculo de oração e diz, Débora, manda chamar Baraque, que Deus ouviu esta oração e vai livrar o seu povo. Aí Débora manda chamar Baraque, mas Baraque, com todo o cargo, com toda a arma, com toda a divisa, ele tremeu, porque o exército de Jabim tinha carro e cavaleiro, 900 carros de guerra. Aí ele tremeu e disse, Débora, eu não vou aceitar isso não, eu só vou se você for comigo. Ou seja, nada supera o poder de um joelho de um crente que ora. Não tem poder maior do que esse. Ela disse, eu vou. Veja, 10.000 soldados de Israel, da região, agora contra todo exército de Jabim, sobe o Monte Tabor. Quando eles estão em cima do Monte Tabor, aí o exército de Jabim entra no vale de Jezreel. Vamos acabar com ele. Aí Débora desce do joelho. Quando ela desce do joelho, ela vê uma pequena nuvem formando no céu. Ela diz, Baraque, pode descer para a guerra, que Deus está levantando do trono. Olha o que é que Deus faz. No pé do Monte Tabor passa o ribeiro de Quizon. Depois do ribeiro vem o vale de Jezreel, ou planície de Esdralon. Aí Deus entra como na guerra. Aí Débora diz que as estrelas entraram na batalha e as nuvens começaram a gotejar água. Deus derramou um toró de chuva tão grande que o ribeiro de Quizon encheu de água. Quando o ribeiro de Quizon encheu, transbordou e alagou todo o vale. Agora os cavalos e os carros atolavam no meio da lama do valente Jabim. E os filhos de Deus entravam com a espada na mão, debaixo do poder da oração, e dando vitória e dando livramento. E ela diz, o Senhor deu vitória ao seu povo e livrou-os da mão de Jabim e de Sísera. É Deus que faz isso. Somos propensos aos erros. Se você observar, você vai ver o povo descendo para o erro de novo. Aí você vê Deus levantando Gideão. O Espírito tomava Gideão. Você vê o povo errando, Deus levanta Abimeleque. Você vê o povo errando, Deus levanta Tola. Você vê o povo errando, Deus levanta Jair. Você vê o povo em crise, Deus levanta Jefté. Você vê o povo em crise, Deus levanta Ibizã. Você vê o povo em crise, Deus vai lá com o seu espírito e sacode Elon. O povo erra de novo. Aí Deus levanta Abidom, mas entrega o povo na mão do pior inimigo de todos os tempos, que eram os filisteus. A Bíblia diz que pelo segundo ano, pela segunda vez consecutiva, os filisteus dominaram o povo por um período de 40 anos. 12 juízes na ordem arônica. 12 juízes foram levantados e sacudidos pelo poder de Deus. E o povo errando. Aí o povo agora ora. Capítulo 12. E agora Deus resolveu agir diferente. Agora Deus não levanta ninguém. Lá desceu o Espírito, não.
A Bíblia diz que agora Deus resolveu usar quem ninguém acreditava. A Bíblia diz que agora Deus faz uso de um útero fechado. Deus agora começa a usar os impossibilitados. Porque se você observar, Abraão foi escolhido segundo a ordem de Melquisedeque. Mas como o povo começou a errar, a ordem de Melquisedeque foi quebrada. E Deus levantou a ordem arônica. E a ordem arônica precisava de portas de emergência. E aqui Deus levanta a primeira porta de emergência, que ninguém esperava. O anjo desce na tribo de Dan e ainda desafia e diz à mulher: eu sei que tu és estéril. Eu sei que ninguém acredita em você. Eu sei que o teu útero é fechado. Eu sei que é improvável, mas aprove Deus usar o teu útero para levantar um menino e ele vai salvar, vai libertar o povo da mão dos filisteus. Ei. Agora olha o que é que o anjo diz. Mulher, a partir de hoje, você não pode tocar em nada morto ou cadáver. Falando para a mulher. O menino nem tinha sido gerado ainda. A partir de hoje, você não pode beber nada que venha derivado da uva. Você não pode comer nada imundo. E quando o menino nascer, você não pode passar navalha na cabeça dele. Aqui é um segredo. Deus instituiu, ordenou o que a mulher deveria fazer para a bênção acontecer. Ou seja, eu acho lindo quando Salomão fala sobre instruir, ensinar a criança. O texto não diz ensina o menino o caminho que se deve andar. Se você olhar, o texto diz ensina o menino no caminho que se deve andar. Ou seja, há uma diferença no nosso vocabulário. Para ensinar o caminho é fácil. Eu preciso voltar para o hotel. Alguém pode me fazer chegar daqui até lá, mas eu incorro no erro de me perder. Você vai dizer: olha, pastor, você pega a rua fulano, rua ciclano, você lá na frente dobra a direita, a esquerda chega. Eu posso me perder, mas aí é fácil. Mas ensinar no caminho é diferente. Você tem que ir na frente, você tem que dar exemplo, você tem que dizer: vamos por aqui, deixa comigo, vai, vamos por aqui. Você tem que ir junto. Deus estava dizendo: quer que a bênção aconteça, quer que o menino sacuda, você tem que dar exemplo, tem que começar por você. Diga para quem está ao seu lado: quer que a tua casa se exploda de bênção, seja exemplo, tem que começar por você. Você tem que ir na frente. Termina o capítulo 13 dizendo que o menino nasceu. Ponto e vírgula, uma pausa maior. E o capítulo dizendo que o menino cresceu. E quando o menino cresceu, o Espírito de Deus incitava, provocava ele. O Espírito de Deus em Dan sacudia ele. Eu vou conjecturar. O Espírito do Senhor olhava para o menino crescendo e dizia: tu vais ser uma bomba. Eu vou te sacudir nesta terra. Eu vou te provocar. Mas o problema é quando o menino cresce. O capítulo 13 termina dizendo: o menino cresceu e o Espírito Santo o incitava. Começa o capítulo 14, o menino cresceu. Então quando o menino cresce, não quer obedecer. Aí o menino se apaixona por uma filisteia. Aí o pai disse: filho, vem cá. Será que não tem crente aqui dentro, meu filho? Não, pai, mas eu gostei dela. É top de linha, pai. É top line. Só que a Bíblia diz que foi Deus que fez. Aí o pai chama o menino, chama a mãe e vai para Tímina acertar o dote com a moça. Porque o menino cresceu. Fazer o quê? Vai perder? Aí a Bíblia diz, capítulo 14, que quando eles vão para Tímina,
eles passam em uma plantação de uva. E aqui tem um texto interessante. A Bíblia diz, eles foram. Aí quando eles passaram na plantação de uva, aí o texto sai do plural e vai para o singular. O texto diz que um leão novo saiu da plantação de uva contra ele. Poderia ser contra eles, mas o leão saiu contra ele para destruí-lo. Quando o leão se apodera que vai destruí-lo, aí o Espírito Santo diz, agora eu te pego. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo pega Sansão, e Sansão rasga o leão como se fosse um cabrito novo. E esconde o corpo do leão. O menino começou a pegar fama. O problema está aqui. É que muitas vezes a gente acha que é a gente que mata o leão. Eu entrei, agora onde é? Eu entrei com os 2 pés. Quebrou tudo, virou nada. Quem vira é ele, quem quebra é ele, quem mata é ele. Não está essa onda aí agora? Deus usou, já vou abrir um ministério. Vou enricar, vou crescer. A fama chegou, gente. O menino começou a ficar famoso. O menino ficou tão famoso que a Bíblia diz que o menino agora desafiava o impossível. O pai vai lá, acerta o noivado, volta para casa. Aí o texto continua dizendo, passando-se alguns dias, aí ele agora vem só. Estava grande. Eu agora vou só. Porém, quando ele foi só, aí o texto diz que ele desviou do caminho com um objetivo, qual? Ver o corpo do leão que havia matado. Quando ele chegou onde o corpo do leão estava, ele tem uma surpresa agradável. O corpo do leão estava coberto com favos de mel. Então era fácil. Ele pegou o mel, comeu, trouxe para casa e deu o pai e a mãe. A festa rolou. Aí o texto diz, mas ele não disse o pai nem a mãe de onde veio o mel. O princípio do nazereado dizia que ele não podia tocar em cadáver. E usando a lógica, para ele pegar o mel, ele tocou no cadáver, que o mel estava sobre o cadáver. Então ele pegou, não disse o pai nem a mãe, ninguém viu, sozinho, no mato, ninguém prestou atenção, e ele vem para casa e faz a festa. Mas os olhos de Deus estavam vendo. Isso é um dos maus que estão acontecendo em nossos dias. Se você pode, diga para quem está ao seu lado, olha, se tu não pode contar a ninguém de onde vem o mel, deixa o mel quieto. Deixa o mel para lá. Só ele viu. Ninguém viu. Aí agora, lambuzado de mel, fez a festa. Quem encontrava ele? Pai do Senhor, meu herói. Pai do Senhor, o pregador. A fama estava tão grande que a Bíblia diz que o terrível era tão bom que ele pegou 300 raposas, que não é coisa humana, toca fogo no rabo das raposas e joga na seara dos filisteus. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Sansão. E ele ainda manda um recado, se vier eu faço pior de novo. O cabo estava grande. Ele estava tão grande que os filisteus conseguiram subornar os judeus. 3.000 homens judeus para segurar Sansão e amarrar. Como ele não podia brigar com os seus irmãos, ele se deixou, ele só pediu, não me matem. E a Bíblia diz que os judeus amarraram Sansão com cordas novas. E a história diz que essas cordas novas eram de nervos de animais frescos. Eram elas tão resistentes
que se amarrassem um boi puxando para a direita e outro boi puxando para a esquerda, eles não conseguiam tocar essas cordas. Os judeus amarraram Sansão com cordas novas. Quando os filisteus vieram, a Bíblia diz que Sansão quebrou aquelas cordas como se fosse fio queimado. Matou os filisteus e ainda se tornou cantor. Pode olhar que a Bíblia diz que ele pegou uma queixada de jumento, fez um estrago e depois compôs um hino e saiu cantando. Com uma queixada de jumento eu fiz um montão, com outra queixada eu matei outro montão, com outra queixada eu matei mil, fez um hino, matei mil, e esqueceu ele que foi o Senhor. Ficou famoso demais. Segundo erro, segundo incidente, a Bíblia diz que ele estava tão famoso que chegou em Tímina e ofereceu um banquete de arrebentar. E o original hebraico diz que quem oferecia um banquete desse termo teria que participar dele. Sansão bebeu no banquete. Ninguém viu. Ele bebeu no meio dos filisteus? Bebeu fora da igreja? Ninguém viu. Quebrou a cara, mandou ver. Aqui só tem filisteu, lá na história. Deixa eu olhar, só tem filisteu. Então eu vou cair dentro. Quando volta para Dan, volta sóbrio. Pai do Senhor, meu pregador. Pai do Senhor. Veja, se você olhar o capítulo 15, Deus deu oportunidade a Sansão. O capítulo 15 era para Sansão refletir. Porque coisa linda é que Deus dá corda. Deus faz a gente pensar que somos alguma coisa. Ele deixa, vai, capa-besta, vai. Mas a corda estica. E quando a corda estica, ou você volta ou se arrebenta. O capítulo 15 era para Sansão recomeçar. Porque era baratinho. Deus sempre deixa uma porta de escape para nós. Se você ler o capítulo 6 do livro de Números, ele é tão lindo, que Deus disse a Moisés, se alguém fizer um voto de Nazireu, tem algumas restrições, Moisés. Você ensina ao povo que quem fizer esse voto, que era porta de emergência, santidade ao extremo, ele não pode comer nada da uva, está no capítulo 6 de Números. Ele não pode rapar a cabeça, ele não pode tocar em nada imundo, e ainda diz, ainda que o pai morra, a mãe ou o irmão, eles não podem se aproximar. Aí Deus diz, Moisés, mas se por um incidente ele se contaminar, é fácil recuperar. Você diz a eles, Moisés, que procura o sacerdote. Olha como era baratinho. Quando chegar no sacerdote, o sacerdote rapa a cabeça dele e espera 7 dias. Depois de 7 dias, ele traz 2 rolinhas e 2 pombinhos e está resolvido. Porém, Moisés, todo o tempo de Nazireu será zerado. A credencial dele será rasgada e será feito outra para recomeçar. O tempo vai ser esquecido. É daqui para frente agora. Não era baratinho? Mas a fama. Beber ninguém viu. Foi para dentro. O mel foi para dentro, ninguém viu. Mas para o sacerdote rapar a cabeça, todo mundo ia ver que o pregador pecou. Todo mundo ia ver a cabeça rapada e ia dizer, caiu. E o pior inimigo do recomeço é o orgulho. O pior inimigo do recomeço é o orgulho. Como vou me arrepender se todo mundo vai ver? Era baratinho demais.
Você pode olhar que termina o capítulo 15, ele não vai ao sacerdote. Aí quando começa o capítulo 16, a corda estica. Aí Deus diz, agora eu vou mandar alguém rapar a cabeça dele. Aí Deus joga ele na mão de Dalila. E na mão de Dalila, ele não aguenta 3 chavecos. Primeiro chaveco, segundo, no terceiro, ele disse, nunca se passou navalha sobre a minha cabeça. No dia que a minha cabeça for rapada, eu serei igual a qualquer outro homem. E dormiu. Quando ele dormiu, a Bíblia diz que Dalila rapou a cabeça dele. Máquina zero. Quando todos os cabelos caíram, ela gritou, Sansão, já vem os filisteus. Quando ele levanta, já não era mais o mesmo. O Espírito do Senhor havia saído. E os filisteus pegaram ele. Olha o que é que os filisteus fazem. A Bíblia diz que os filisteus arrancaram os olhos. A minha versão diz, arrancaram o globo ocular. Os filisteus prenderam-o agora com cadeias de bronze. E os filisteus fizeram-no descer a Gaza. E quando ele chega em Gaza, no cárcere, na prisão de segurança máxima, ele vai fazer serviço de jumento. Rodar o moinho. Um projeto de Deus. Fazendo serviço de jumento. Você está entendendo? Diga para quem está ao seu lado, vigia. Que ainda tem vaga lá. Agora ele estava lá amarrado. Os filisteus tiraram a visão, tiraram a liberdade e tiraram a direção. Agora está Sansão andando em círculo, empurrando, rodando o moinho. Só que o texto que a gente leu diz que assim que a máquina zero passou, logo que a cabeça foi rapada, o cabelo começou a crescer de novo. Deus estava dizendo, eu não vou desistir dele. Se estão pensando que eu vou largar ele, não vou. O cabelo vai cair, mas eu vou fazer crescer de novo. Os filisteus jogaram ele no cárcere. Eu não esqueço de uma mensagem, de um testemunho que eu ouvi. O pregador dizia que recebeu um convite para pregar alguns quilômetros, 600 da cidade. E quando chegou o dia da pregação, como costume, ele pegou 3 pares de ternos, botou na mala. E quando ele ia fechar, e Deus disse, coloque o quarto. Ele colocou. Foi colocar os 2 pares de sapato, Deus disse, esqueceu do último. Coloca o terceiro, ele pôs. Ele disse que foi na garagem, pegou o carro novo e partiu para a viagem. Quando ele chegou no caminho, 300 quilômetros tinha rodado, chegou em um posto de combustível, emparelhou com o posto e diminuiu a velocidade. E tinha um homem sentado no meio-fio, na beira do asfalto, pior do que um mendigo, sujo, cabeludo, fedendo. Quando ele emparelha, aí Deus disse, dê uma carona a esse moço e leve ele para onde você vai. O pregador olhou, parou o carro, disse, não, Senhor Deus, disse, leve. Ele engrenou ré, voltou, encostou, chamou o homem sujo, fedendo, baixou a cabeça, e ele abriu a porta de trás porque não teve coragem de botar o homem no banco da frente.
O homem calado entrou, calado ficou. Ele disse que pulou um CD no CD Play, e o homem calado, cabisbaixo, e começou a rodar o hino. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. As lágrimas caíam do olho do homem, dos olhos, e ele não dizia uma palavra. Ele disse que quando chegou na cidade, no primeiro posto de combustível, olhou para trás e disse: moço, aqui dá para o senhor ficar? Disse que o homem calado estava, ficou. Aí Deus disse: leve-o para o hotel que você vai. Chegou na portaria, na recepção, fez o check-in, aí foi tocado para mandar cortar o cabelo do homem, fazer a barba, ele o fez e subiu para o quarto com o homem. 7 horas, 6:30 da noite, o pregador tomou o banho, trocou, vestiu o terno, olhou para o homem calado, sentado no sofá, e disse a ele: moço, lá para as 10, 10:30 eu chego e a gente decide o que vai fazer. Fique aí. Aí ele disse que Deus disse: está pensando o quê, rapaz? Aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele melhor sapato não é para você. Vista ele, calce ele, leve ele para a igreja que você vai. Ele pegou aquele homem, levou, botou no carro, o homem calado. Quando chegou no estacionamento da igreja, que o homem levantou a cabeça, começou a falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem disparou em línguas estranhas de uma forma tão bonita que tremia. Ele pegou na mão do homem e levou para a porta da igreja. Quando o homem chegou na porta da igreja, o pastor parou e ficou gritando: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus não desiste, Deus não desiste, Deus não desiste. A mocidade começou a falar em línguas estranhas. As irmãs correram para a porta, começaram a abraçar o homem. O pregador foi deixado de lado, correu para o púlpito, chegou no púlpito: pastor, o que é que está acontecendo? Aí o pastor pegou a mão no bolso, tirou o envelope e volta: precisa pregar, mas não, está aqui tua despesa. Pastor, o que é que houve? O que tinha de ser feito já foi feito, mas o que é que foi feito? Aquele homem que chegou com você é um herói de Deus, ele construiu essa igreja, ele tem história. Chegou uma nova geração, tomou o ministério dele, jogou ele para fora. A gente pensava que ele já tinha morrido, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Jogaram Sansão no cárcere. Deus não desiste de um obreiro. Era comum na época, diz a história, os pagãos, quando o seu Deus, mesmo sendo supersticioso, quando o Deus de um pagão vencia uma batalha, eles humilhavam o outro Deus. Eles faziam um culto de ação de graça para mostrar que o seu Deus venceu o outro. Então Sansão, sem olho, Sansão algemado. Aí fizeram a festa que a casa de Dagon lotou. A Bíblia diz que tinha príncipe e povo de tanta gente que só no teto atrepado tinha 3.000. Aí lembraram: tem que ter um palhaço para alegrar a festa. Qual é o melhor palácio da cidade? Aquele obreiro que caiu. Vai buscar ele para divertir a gente. Eu vou conjecturar. Entendam. Eu vou pedir ajuda de um amigo pela intimidade, no contexto de ilustração para você. Pastor Washington, com todo respeito, me ajuda a pregar. A Bíblia diz que vão no cárcere. E Sansão sobe rebocado, sem visão, e o moço puxando ele.
Preste a vergonha do Deus de Abraão. Preste a vergonha do Deus de Isaac. Preste a vergonha do Deus de Jacó. Quando chega no templo de Dagom, o moço joga Sansão. Aí Sansão olha para o moço, a Bíblia diz que o povo vibrava. Aí Sansão olha para o moço e diz: eu estou quebrado. Me coloca na coluna central. Eu preciso me encostar. O moço com dó leva ele na coluna central. Isso aqui é lindo. Esse texto mostra que Sansão no cárcere vinha orando. Porque a oração é um diálogo com tempo de falar e de ouvir. Só que ele só falava e não ouvia. Veja que quando ele se encosta na coluna, ele não ora, porque ele já tinha orado. A Bíblia diz que ele clama. E o clamor é você gritar no volume máximo. É topar o volume no canto e abrir a boca. Quando ele topa o volume no canto, ele grita: Senhor, me usa de novo. Pelo menos só essa vez, Senhor, me usa. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce, o Espírito do Senhor sacode Sansão. Sansão pega a coluna, joga para lá e para cá. O templo de Dagom cai e todo mundo desce para a cova. Ei, olha que coisa linda. Se você olhar do capítulo 13 ao 16, você vai encontrar cerca de 96 versículos. Se você pega esses 96 versículos, você minuciando, vai encontrar 20 aproximadamente, dizendo a fama de Sansão. Sansão fez isso, Sansão arrancou a porta da cidade, Sansão tocou fogo, Sansão matou, Sansão cantou, Sansão quebrou, Sansão arrebentou em 20 versículos. E Deus? A Bíblia diz que Deus só precisou da parte A, nem usou um versículo todo. Só precisou da parte A do penúltimo versículo do capítulo 16. E está lá escrito: no último dia, Sansão fez mais proeza do que em toda a sua vida. Ou seja, Deus não precisa muita coisa para devolver o que roubaram de você. Deus não precisa muita coisa para te usar de novo. Deus não precisa muita coisa para restituir o que acharam que se havia roubado de você. Deus não desiste. Deus não desiste. Fique de pé se você pode. Tecladista, me ajuda aí. Se você pode e está perto de uma pessoa do mesmo sexo que o seu, a não ser que seja um parente, vira para ele assim como eu estou com o pastor Washington aqui, olhando para ele, frente a frente, olhando para ele. Olha nos olhos dele e diz: me faz um favor. Depois desse culto, se porventura tu encontrar um filisteu perdido por aí, que pensou que eu estava acabado, que pensou que Deus tinha desistido de mim, faz um favor para mim, dá um recado a ele, diga que eles cometeram 2 erros. Primeiro, me deixaram vivo, e segundo, rapar a cabeça, mas deixar a raiz. O homem pode arrancar a orelha, o homem pode rasgar a credencial, o homem pode até castigar, mas ele arranca o cabelo, mas na raiz ele não entra. O cabelo é para fora, a raiz é para dentro. Só quem mexe é Deus, só quem mexe é Deus, só quem mexe é Deus. Abraça esse crente que está ao teu lado. Diga para ele: ainda tem raiz, então vai crescer. Ainda tem raiz, vai crescer, vai crescer, vai crescer.
Saio. Ramampia Oishao. Ai, meu diabo, chama e te cavas. Je prie au cheio do Rulaia Sandegavas. O cheio Ramanda Baia Sei. E te proprio de Gassamba, e de Ganasai, e de Blow, Raseta Gaia de Blow. Raibio de Gassaba, o Biodonas. Eu restauro esta noite, diz o Senhor. Estou devolvendo os sonhos perdidos. Estou restituindo projetos rasgados. Estou levantando vidas do pó para a minha glória. E estou trazendo à tona de novo. O meu nome será glorificado através de vidas aqui nesta noite. Porque nesta noite eu estou fazendo renovo. Eu estou tratando de novo. Eu estou restaurando vida. Para que saiba que eu estou fazendo isso. Sinta o meu abraço. Receba os meus passos no meio de vós. Diz o Senhor desta igreja. Agora! Adora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe aí agora batismo. Recebe variedade de língua. Recebe dom de profecia. Dá lugar. Adora. Deixa eu ver o barulho. Deixa eu ouvir o barulho. Quem tem línguas estranhas, dispara em línguas estranhas. O Espírito Santo está aqui. A renovo, a restauração, a restituição. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Deixa eu ouvir os passos. Deixa eu ouvir o barulho de quem está sentindo. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir dom de profecia. Quem não tem língua estranha, recebe agora. Recebe agora. Aleluia, o adorado está aqui. Oh, aleluia. Quando Jesus estendeu as suas mãos, vamos sentar. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Levante a mão bem alto. Agora, desde que
aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. O Senhor está nessa casa. Oh, glória a Jesus. Arabaxandarabás. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estendeu as suas mãos. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim, aleluia. Só quero ouvir os pentecostais. Aleluia. Jesus Cristo batiza agora com o Espírito Santo. Jesus Cristo cura os enfermos agora. Aonde tiver problemas difíceis, Ele soluciona agora. Operando Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Vai recebendo na galeria, aqui no altar, aqui embaixo. Deixa a glória de Deus invadir essa casa nessa noite. Arabaxandarabás, Erimicandarás, aleluia. Manda mais, Jesus, manda mais, Jesus, manda mais, Jesus. Queremos receber, queremos receber, queremos receber. Queremos receber, queremos receber, queremos receber a tua glória, a tua unção nessa noite. Queremos que o Senhor invade os nossos corações nesta noite. Aleluia, aleluia. Será que tem alguém? Será que tem alguém que não foi comovido? Você que está parado, você que está distanciado, será que você não sentiu que Ele está nessa casa e quer te trazer de volta? Sai do teu lugar e vem aqui agora em nome de Jesus. Enfrenta quem que você tiver que enfrentar hoje, e vem aqui para receber a oração agora. Você que está parado, distanciado, aonde está a primeira pessoa? Aonde está? Eu quero ver aonde está a primeira pessoa. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém? Tem alguém? Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém na galeria? Aqui embaixo, irmão, olha se tem alguém do seu lado. Olha se você trouxe alguém que ele precisa hoje fazer um concerto com o Senhor. E hoje é a oportunidade. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém aqui? Diante desta multidão, será que encontra alguém nesta noite aqui para isto? Para fazer esse concerto com o Senhor nessa noite? Você mesmo que não é evangélico, que entrou aqui nessa noite e quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, agora é a oportunidade. Aonde você está? Aonde você está? Nós não vamos passar do horário, mas eu quero saber aonde você está. Se você quer, é agora, não é amanhã, não é depois da manhã. Está vindo lá a primeira pessoa, traz ele aqui. Isto, traz ele aqui. Isto é hoje, não é amanhã. A primeira barreira já foi rompida. Isto, vem cá, jovem. Alguém fica, vem cá, irmão, fica do lado dele aqui. Isto, vem cá, abrace ele aqui. Isto, aonde está a segunda? Aonde está a segunda? Aonde está a segunda pessoa? Tem alguém mais? Tem alguém mais que quer romper a multidão e quer vir aqui à frente? Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Quer perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. É hoje, não é amanhã, neste momento. O Senhor fala no seu coração. Vem agora, vem depressa. Se há alguém também que necessita de vir à frente, venha depressa, não deixe para amanhã. Nós vamos estar orando por essa vida aqui agora, neste momento, por esse jovem.
que está tomando a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Olhe para mim, jovem. Jesus Cristo te ama. Ele quer te salvar. Está vindo mais uma aqui. Isto. Glória a Deus. Aleluia. Aonde está? A terceira. Se tiver na galeria, dá um sinal que nós esperamos. Nós esperamos. Se estiver na galeria e quer vir receber, dá um sinal que nós vamos esperar aqui ainda. Você chegar aqui embaixo. Tem mais alguém? Tem mais alguém para nós orarmos? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer romper a multidão? Quer dizer, eu quero sentir essa alegria que esse povo sentiu hoje. Eu quero sentir esse gozo que esse povo sentiu aqui hoje. E é só entregando a sua vida para Jesus, para você sentir tudo isso que nós sentimos aqui hoje. É só você aceitá-lo como o Salvador da sua vida. Aonde está a terceira pessoa? Se tem mais alguém, vem depressa. Vem depressa, porque Jesus Cristo quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui, que necessitam. Igreja, estende as mãos aqui para frente, e vamos estar orando por essas vidas que estão agora rendendo aos pés do Senhor. Pastor Paulo Santos, vem cá fazer a oração, pastor. Paz do Senhor para os irmãos. Querido Jesus, nós te agradecemos por este culto desta noite, quando a sua presença, Senhor, é real aqui nesta noite. Continua abençoando o teu servo, pastor presidente da nossa convenção, pastor Neemias, o teu servo, a sua família, esta igreja, o pastor José Rodrigues, Senhor. Ó Deus, e estas pessoas, essas almas que aceitaram a ti. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor. Dá-lhes vitória, porque tu és um Deus verdadeiro e fiel. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.